Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Aleluia, fica logo depois de Isaías ali. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Estão as Bíblias aí ainda? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da sua mãe, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deixa a tua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado. Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite eu quero agradecer, Pai. Agradecer pelo Teu Santo Espírito, agradecer a Tua Santa Presença, que é tão maravilhosa. Agradecer pela Sua graça que nos alcançou. Pai, nesta noite eu oro por este culto, por esses jovens que aqui estão, por esses adolescentes que aqui estão. Pai, eu oro sobre a minha vida neste momento, que nada saia de mim, mas apenas o Teu Santo Espírito, que possamos aprender a absorver, entender e viver aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Amém, glória a Deus. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus. Enquanto o povo de Deus estava sendo prisioneiro, até ele ser prisioneiro, ele viveu nesse momento de transição entre um momento, entre aspas, de liberdade e prisão. E a palavra de Deus diz que Deus foi falar com Jeremias, e ele fala assim: Jeremias, antes que você existisse, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu sabia quem você era. Já falei isso algumas vezes aqui e repito. Isso aqui é o melhor versículo para você acabar com esse negócio de aborto. Eu sou a favor do aborto, eu acho que é certo, eu acho que a pessoa tem direito. Mentira. A Bíblia fala que antes mesmo dessa criança existir, Deus já conhecia. E Deus já tinha um plano, um projeto para a vida dela. Não adianta se está na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona semana. Não adianta. Ela é um projeto de Deus antes mesmo dela existir. E eu creio que você é um projeto de Deus antes mesmo de você existir. Eu sei disso, eu creio nisso. E Deus fala desse jeito com Jeremias. Jeremias vai direto para Deus e fala assim: Deus, o próximo versículo diz, no versículo diz assim: eu disse ao Senhor: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou muito jovem. Muito jovem. Para que você entenda a idade, a juventude que Jeremias estava falando, o rei daquela época tinha 21 anos. O rei Josias naquela época tinha 21. E ele tinha medo de chegar perto do rei, porque ele era muito jovem, ou seja, ele era mais novo que Josias. Então ele tinha aí seus 18, 19 anos, aí, até menos, quando Deus o chamou. E eu acho incrível que como nós, seres humanos, cremos num Deus. Você está aqui, você crê em Deus? Você crê no poder da salvação? Amém? Você crê que ele, não há nada além dele, nada acima dele? Amém? Você crê nisso? E como que nós conseguimos colocar desculpas para Deus? Acabamos de falar aqui que Deus fala para Jeremias: eu te conhecia, cara, antes de você nascer, antes de você ter uma personalidade, um caráter, pensamento, antes de você existir, eu te conhecia, eu sabia quem você era, eu sabia o que você se tornaria, por isso eu estou aqui e te escolhi. E muitas vezes Deus fala isso para mim, para você, e você fica: Deus, mas você sabia que eu tenho esse defeito? Deus, eu sei que você me conhecia, mas você sabia que eu não sei falar direito? Você sabia que eu sou tímido? E eu fico me perguntando, cara, como é que a gente vai com essas desculpas para Deus? E é incrível como Deus responde Jeremias. Como Deus responde Jeremias, lá no versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas que tu és jovem, que eu sou jovem. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E a todos a quem te mandar, falarás.
não temas diante deles. Eu acho que quando você fala assim, você tem algo nas suas mãos, Deus te dá algo para fazer alguma coisa, você fala, Deus, mas eu sou muito jovem, eu sou menino. Deus fala assim, cara, você não precisa saber o caminho. Ele fala desse jeito para Jeremias, Jeremias, você não precisa saber o caminho, você não precisa de um Google Maps para você ir para tal lugar, eu vou te guiar. Mas Senhor, eu sou muito jovem e não sei falar direito. Jeremias, só abre a tua boca, porque eu vou falar através de você. Olha como Deus facilita as coisas para a gente. Olha como Deus torna as coisas tão fáceis para a gente. Não é fácil, gente. Só abrir a boca. Só abrir a boca e Deus vai falar. Só abrir a boca e Deus vai usar. Só sair para um caminho. Deus, não adianta pegar o WhatsApp, não adianta pegar o Google Maps, não adianta lugar nenhum. Como é que eu faço, Deus? Só vai, só vai. Abraão fez da mesma forma, saiu e foi andando, sem saber para onde ir, sendo guiado por Deus. E eu e você, a gente inventa cada desculpa para não fazer a vontade de Deus. Cara, lá em Salmo 139, não precisa abrir não. Lá em Salmo 139, versículo 13 ao 16, para você entender como Deus te conhece. Cara, Deus te conhece melhor que você mesmo, tá? Salmo 139, versículo 13 ao 16, diz assim: Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes ainda na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque o Senhor deve ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Presta atenção agora. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Glória a Deus. Cara, para você ver como Deus te conhece. E você só conhece uma pessoa, cara, estando com ela, não é verdade? Sentando, conversando, dialogando. Não adianta você entrar no Instagram da pessoa que você não vai conhecer a pessoa, que a gente sabe que muitas vezes o que a gente encontra ali não é verdade, né? Mas como é que você conhece uma pessoa? Sentando, conversando com ela, dialogando com ela. Para que você entenda, quem já ouviu aquela música do Tom Carf? Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Como é que começa ela? Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Eu não vou lembrar direito. Aí ele fala assim, você vai ter que descer. É Deus falando para Jesus, você vai ter que descer, porque agora chegou a sua hora. Para que você entenda qual é o seu lugar no reino de Deus, qual é o seu lugar neste mundo, para que você tenha um propósito, Jesus fez a mesma coisa com você. Ele te conhecia, Ele te formou, você tinha uma alma, você tinha um espírito, e Ele falou assim, cara, agora você vai ter que descer. É a sua hora, e Ele te coloca aqui na terra para designar, para você fazer e cumprir o propósito que Ele tem para você. Jeremias, ele sabia disso, mas ele não tinha coragem, ele tinha medo. Eu e você não podemos viver assim. Eu acho incrível que o Senhor fala para Jeremias, lá no versículo 8, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Por que ele fala, sou eu, o Senhor Deus, que está falando? Jeremias não sabia que era Deus falando com ele? Ele tinha alguma dúvida que era Deus falando com ele? Eu não teria dúvidas. Mas como que Deus faz isso conosco? Por que ele fala isso para nós? Porque a gente começa a colocar empecilhos. E essa semana eu vi uma mensagem, um pastor falando assim, é incrível quando Deus pede para você fazer alguma coisa, você fala assim, a primeira coisa que você fala, Deus, não tenho dinheiro. É a primeira coisa, Deus, não tenho dinheiro. Quando você fala isso para Deus, você está falando assim, Deus, tudo bem que o Senhor mandou eu fazer uma coisa, mas o outro Deus, o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, falou que eu não posso fazer porque eu não tenho. Toda vez que você coloca uma desculpa acima de Deus, você está falando, Deus, tudo bem, eu entendo que você é superior, você é Senhor, você é santo, mas tem um problema aqui, Pai, que eu acho que não vai dar para te obedecer, porque tem um problema aqui que é maior que o Senhor. E Deus vai falar assim para você, cara, abre o teu olho. Como ele falou para Jeremias, abre o teu olho, cara, não temas, você não tá, aqui não é o Deus Mamon, aqui não é o Jornal Hoje, aqui não é o Jornal Nacional, aqui não é o Instagram, aqui não é aquele cara que fala raça para cima, não, aqui quem está falando sou eu, sou o teu Deus que está falando para você fazer. Não importa o que está acontecendo, não importa quem você vai falar, o que você vai fazer, você não está entendendo, sou eu que estou falando com você. E a Bíblia fala que no versículo 9, que Deus estende a mão dele, ele estende a mão sobre Jeremias e toca a boca dele e fala, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E no versículo 10 ele diz assim, ora,
Ponho-te neste dia sobre as nações, te dou poder sobre elas. A partir do momento que eu e você começamos a entender quem é Deus, porque a gente não entende, vocês me perdoem, muitas vezes a gente não entende. Acabei de falar sobre situações que a gente começa a dar desculpa para Deus, a gente não entende que é Deus, mas a partir do momento que eu e você começamos a entender quem Ele é, Ele vai começar a liberar poder sobre a tua vida. Porque, gente, Ele não vai encher um tanque de um carro se o carro não funciona, se o carro não sai do lugar. Adianta eu chegar lá no carro velho, no ferro velho, colocar combustível no carro, parado, se ele não vai sair do lugar? Adianta? Eu creio que não adianta. Então por que Ele vai te encher de poder? Por que Ele vai te encher de unção? Por que será que Ele vai tocar você se você não sai do lugar? Você tem que sair do lugar. Você tem que entender que Ele tem um propósito para você, que Ele conhecia você antes de você nascer. Antes de você pensar, Ele já sabia de tudo. Você tem que entender e tem que confessar quem é esse Deus para você. Você tem que entender que Ele é maior que as circunstâncias. Você tem que entender que Ele é maior que todas as coisas. E você vai falar para mim, Alex, tá, eu entendo. Eu confesso que esse Deus, Ele é soberano. Eu confesso que esse Deus, Ele é poderoso. Mas, Alex, eu tenho um problema. Eu estou com uma dificuldade para deixar com esse pecado de lado. Eu tenho um pecado de estimação aqui que volte e meia eu vou nele. Eu tenho uma situação para resolver aí. Eu não estou dando um testemunho legal. Eu acho que eu não vou começar a fazer isso porque eu acho que minha vida ainda não está de acordo com a vontade de Deus. E eu vejo muitos jovens, adolescentes dentro da igreja dando essa desculpa e ficando em casa. Vejo, não são um, não são dois, são mais do que isso. Fala, cara, eu tenho que acertar minha vida, depois eu volto. Quantas vezes eu e você já falamos isso? E a gente deixa de vir na igreja por estar envergonhado, porque eu não sou um cristão exemplar, a minha vida não é de acordo com a palavra de Deus, eu deixo de vir à igreja. E você está deixando de cumprir o propósito de Deus para a tua vida por causa disso. Lá em Jeremias capítulo 18, versículo 1, creio que vários conhecem essa passagem, e vai falar muito com vocês sobre essa parte de vir à igreja. Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá falarei contigo, e você ouvirá as minhas palavras. Só deixa eu perguntar para vocês, eu já falei aqui, Jeremias não era profeta? Eu falei isso aqui? Ele não era profeta, ele não tinha uma linha direta com Deus, Deus não tinha uma linha direta com Jeremias, ele precisava tirar Jeremias de um lugar para ir para outro, para falar com ele. Eu acho incrível que Deus fala: Jeremias, tá bom, você está aqui, mas eu preciso que você saia e vá até um lugar. A casa do oleiro. A casa do oleiro. Gente, quantos cristãos, quantos jovens, adolescentes eu escuto: não, mas eu tenho um relacionamento com Deus na minha casa, lá tá bom, lá ninguém fica me olhando, lá ninguém fica me julgando. Cara, olha, o Jeremias também tinha um relacionamento com Deus. Cara, ele tinha um relacionamento com Deus melhor do que eu, ele era profeta. Aonde Deus mandava ele ir, ele abria a boca e Deus falava através dele. Mas tem um momento que eu e você, não adianta ficar num lugar esperando. Deus fala: vá à casa do oleiro. E você tem que vir a esta casa, cara. Não adianta você falar para mim: não, eu vou conseguir, não é de boa. Não adianta. Jeremias, profeta do Senhor, Deus fala para ele: vá na casa do oleiro. E lá no capítulo 18, versículo 4, diz assim: como o vaso que ele fazia no barro quebrou-se nas mãos do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está querendo dizer para você é o seguinte: cara, não importa onde está trincado, não importa onde está rachando, não importa o que está acontecendo com você. A palavra de Deus que uma hora realmente eu e você, nós vamos errar, nós vamos nos desmanchar, mas nós temos que estar aqui na casa do oleiro, porque na hora que isso acontecer, vem o oleiro e começa a mudar um novo vaso, e ele começa a adornar esse vaso de novo, com toda a paciência, amor e carinho do mundo. Se você estiver lá fora, estiver quebrado, quem vai te trazer aqui para dentro? Na boa, quem vai te trazer aqui para dentro? Você tem que estar aqui dentro, cara.
Você tem que estar aqui dentro, porque na hora que alguma coisa acontecer, você tem que estar aqui dentro, para na hora que o Espírito Santo chegar aqui e falar com você, ele começa a pegar todos os teus cacos. Não, filho, peraí, vamos começar de novo. Vamos começar do zero então. Vamos lá. E ele começa a te moldar um vaso novo. Você tem que entender isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo semana passada. Estão vendo essa obra de arte aqui? Vou mostrar para vocês. Essa obra de arte aqui é meu violão. Não, gente. Ele é lindo. Eu amo demais ele. Amo mesmo. Ah, você ama coisas? Não, mas esse violão é especial. Tô brincando. Esse violão foi feito por um luthier aqui em Campo Mourão, Marcos Rosa, alguns conhecem ele. E ele é artesanal. O Marcos desenhou, eu mandei para ele um molde, falei, cara, eu quero mais ou menos assim. Aí ele desenhou um negócio no papel, mandou, Alex, pode ser assim? Eu falei, cara, gostei, pode. E demorou 1 ano para ele fazer esse violão. 1 ano certinho, gente. 1 ano certinho. Acho que foi 12 de setembro que ele começou e 12 de setembro do ano passado ele me entregou. E está aí esse violão. E aí, o que acontece quando a madeira ela é bruta? Porque os outros violões, é feito compensado, a madeira mais fácil de trabalhar, não tem esse problema. Mas essa madeira bruta, quando a umidade baixa muito, ela começa a retrair. E nesse violão apareceu uma marquinha no meio porque a madeira retraiu. Aí eu precisava regular as cordas, eu levei para ele, o Marcos deu uma olhada, falou, Marcos, e essa marquinha aqui? Eu falei, Alex, não se preocupe, é assim, assim, assado. Eu falei, cara, mas e aí o que acontece? Eu falei, Alex, não se preocupe, cara, eu arrumo isso aqui. Não, cara, mas como é que... Alex, não se preocupe, eu sou o pai desse violão. Se tem alguém que pode arrumar esse violão aqui, sou eu. Se tem alguém que pode consertar isso aqui, sou eu, porque eu montei ele, eu desenhei ele, eu conheço cada centímetro dele. E eu saí de lá e falei, cara, assim é Deus com a gente. Deus vem, monta, molda, e se tem algo aparecendo, a única pessoa que pode, cara, aprenda isso, a única pessoa que pode não é o seu amiguinho que vai te ajudar, não é fulano que vai te ajudar, não é teu vizinho que vai te ajudar, a única pessoa que pode tratar você é Deus. Porque quem formou você foi Ele, quem te escolheu foi Ele, quem colocou você nessa terra foi Ele. Quem te fez assim, do jeito que você é, foi Ele. A única pessoa que pode reparar você é Ele. Não adianta correr, não adianta fugir para um lado, para o outro, não adianta. Deus é seu Criador, Ele é teu Pai, cara. Ele conhece cada centímetro, Ele pode arrumar, consertar e fazer tudo que Ele precisa para que você seja um vaso adornado para Ele. Então você entende que Jeremias, ele levantou uma desculpa para Deus. Até Deus fazer ele entender que a partir do momento que ele entendesse que Deus é o centro de tudo, tudo está na mão dele, tudo está no poder dele, ele começou a viver a vontade de Deus. E o poder de Deus foi sobre a vida dele. Agora eu quero que você vá comigo lá em João capítulo 15, versículo 15. Eu quero dizer para você nesta noite que você também é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Eu quero dizer para nesta noite que você nasceu com um objetivo. Eu quero dizer para você nesta noite que você nasceu com um propósito. E é lindo, Jesus fala aqui em João 15:15 o seguinte: já não os chamamos mais de escravos, porque o Senhor não faz confidência aos escravos, aleluia. Ou seja, o Senhor não vai falar com qualquer um. Olha o que ele fala: agora vocês são os meus amigos, aleluia, porque eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, vocês me desculpem, vocês escolheram Ele. A palavra de Deus diz que eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos, repita comigo, frutos duradouros, para que o Pai lhe desse tudo o que pedires em meu nome. Você está como Jeremias, muitas vezes perdido, agora encontrou o Senhor, e Jesus fala para você, cara, a única coisa que tem que fazer agora é produzir frutos. E por que a gente não consegue produzir frutos? Por quê? Por que a gente demora tanto para crescer para Cristo? A gente fica preocupado com as coisas lá fora, com o mundo lá fora, com a escola. Tem que estudar, tem sim, gente. Tem que obedecer o pai e mãe, tem sim. Mas você não cresce no reino de Deus. Você não cresce, você fica parado, estagnado. E aí você começa a questionar a sua vida, por que ela está indo tão mal, você começa a questionar por que você não tem um objetivo, porque você não sabe o que você quer da tua vida. E Jesus fala, cara, produzir frutos duradouros. Assim como Jeremias, cara, você tem que ir produzir frutos duradouros. Eu trouxe uma maçã aqui, eu quero que você entenda
por que que você veio aqui hoje e por que que você precisa descobrir onde está o segredo e qual é esse segredo. Você sabe a diferença de um fruto dos outros vegetais? Alguém se arrisca a falar? O que tem nesse fruto que não tem nos capim que a gente come, na alface, no almeirão, na rúcula? Alguém se arrisca? Vamos lá. Fala aí, Amandinha, o que você acha? Oi? Quase. Alguém se arrisca a falar o que tem aqui dentro que não tem nesse mato que a gente come? A semente. Glória a Deus, aleluia. Cara, tem uma semente aqui dentro. Alguém viu essa semente sendo colocada aqui dentro? Não? Quando você vê uma maçã na árvore, você vê a semente dentro dela? Não, na hora que eu pego ela, eu sei que tem uma semente aqui dentro, mas eu não vejo ela. Você tem que entender que quando Jesus te escolheu para frutificar, Ele já colocou algo dentro de você. Você tem que entender que quando Jesus chama você, Ele já colocou algo em você antes mesmo de você nascer. Na hora que você estava na barriga da tua mãe, Ele colocou a semente dentro de você. Tem algo dentro de você, mas você não sabe. Cara, quanto tempo a gente perde procurando coisas ao nosso redor, sendo que Jesus já colocou dentro de você. Porque a única coisa, gente, que pode produzir frutos é um fruto. Que tem dentro do fruto? Uma semente. Tem uma semente dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa, Deus já depositou em você. E o que a gente está fazendo olhando ao nosso redor? O que está fazendo o que a gente está fazendo não olhando ao nosso redor? A gente tem que entender. Vou até cortar ele no meio aqui. A gente tem que entender. Você sabe qual que é a maior tragédia? A maior tragédia na vida de um jovem adolescente? É tirar a própria vida. É tirar a própria vida sem saber o que carregava dentro dele. Eu não tenho futuro. Eu não tenho esperança para o amanhã. Eu não tenho nada. E eu vou tirar minha vida porque eu não vejo isso fora de mim. É incrível quantos jovens e adolescentes tiram a vida porque não sabem o que tem dentro deles. Tem dentro de você uma semente, o Espírito Santo plantou em você essa semente para você frutificar. Eu consigo ver aqui sementes de pessoas, sementes de milagres, sementes de perseverança, prosperidade, de romper sobrenaturais. Isso tem dentro de você, mas você não consegue ver. Sabe por quê? Porque quando a gente não consegue ver o que tem dentro da gente, a gente começa a olhar a semente do vizinho. A gente começa a desejar o que o outro tem. Nossa, mas o Mauro canta daquele jeito. Nossa, se eu cantasse 10% que o Mauro canta, aí eu ia fazer a vontade de Deus. Nossa, se eu pregasse metade que o Silas Malafaia pregava, eu ia fazer a vontade de Deus. Mas você fica olhando o fruto do outro sem saber que você há um potencial para gerar frutos. Você tem esse potencial. Cara, Deus te chama para frutificar e você fica pedindo coisa para Ele. Para de pedir para Ele dar algo, porque Ele já deu para você. Para de pedir para fazer algo. Deus olha para você e fala assim: eu já fiz, eu já entreguei meu filho. Eu já dei meu filho para morrer por você, agora é contigo. E sabe o que é mais maravilhoso quando Ele fala que agora é contigo? Ele fala: e eu sou contigo. Aleluia. Fala: cara, agora é contigo, mas não se preocupe, eu estou com você. Ele está com você. Agora eu vou tirar as coisas aqui que eu vou fazer uma lambança aqui. Ele está com você, cara. E eu fico louco da vida, que eu vejo muitos jovens adolescentes vindo perguntar para mim: Alex, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Alex, eu não encontro futuro. Alex, eu não tenho perspectiva do amanhã. E a pessoa nunca para olhar o que tem dentro dela. Nunca para ouvir a voz do Senhor que quer falar com ela. Faça que os seus passos caminhem junto com a sua fé. Como assim, Alex? Cara, pregamos generosidade, mas a gente não é generoso. É ou não é verdade? Pregamos generosidade, mas nós não somos generosos. Pregamos milagres, mas nem sempre nós cremos neles. Pregamos num Deus que fez Pedro andar sobre as águas, mas a gente se desespera quando elas começam a agitar ao nosso redor. Pregamos sobre um Deus que dorme em meio à tempestade, mas a gente não consegue descansar no meio delas. Você tem que entender que Ele já depositou em você tudo o que você precisa. O segredo é esse, gente. Onde está o segredo? O segredo está dentro de você. Está entender que o Espírito Santo já depositou algo em você antes mesmo de você nascer. Basta você deixar Ele trabalhar em você. E você quer entender agora o que tem dentro de você? Você quer saber qual que é esse segredo? A Bíblia fala em Gálatas 3:9 que você é abençoado.
A Bíblia fala em Apocalipse 12:11 que você é vitorioso. A Bíblia fala em João 8:32 que você é livre. Você é livre. Aleluia. Efésios 6:10 que nós somos fortalecidos todos os dias. 1 Pedro 1:24, nós somos curados pelas feridas de Jesus. Romanos 8:1, somos livres porque não temos mais condenação. E Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Esse é o segredo, está dentro de você. Esse é o segredo, você é mais que vencedor. Basta você encontrar isso dentro de você. Alex, como eu faço isso agora? Com uma maçã aqui, né? Vou colocar ela aqui do lado. Alex, como eu faço isso agora? Cara, por que eu não vejo isso acontecer na minha vida? Por que eu não vejo isso frutificar? Fala para mim. Quando você vai comer uma banana, ela tem que estar como? Amarelinha, madura, não é? Vou te explicar uma coisa da perfeição de Deus, da biologia, para que você entenda como Deus é perfeito em tudo que faz. Você sabe por quê? Ninguém, nem animais gostam de uma maçã, de uma banana verde. Ela é marrenta, não é? Ela não tem doce, ela não tem sabor, ela não tem nada. Sabe por que muitos frutos que a gente come, a gente tem que esperar ela amadurecer? Você acha que o fruto amadurece pelo sabor ou ao contrário? Você sabia que um fruto está bom para ser comido quando a semente está pronta? Você sabia disso? Por que você acha que os animais não comem, não tiram da árvore uma banana, no pé de banana uma banana verde? Por que muitos animais comem do fruto que cai no chão? Por quê? Porque ele está pronto, não porque ele está pronto, mas porque a semente está pronta. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não começam a olhar para você e ver você um potencial, não conseguem olhar para você e ver uma pessoa diferente? Porque você ainda não está pronto, você ainda não está amadurecido ainda, você tem que amadurecer, porque para sua semente ficar pronta. Não adianta falar, eu tenho algo dentro de mim, mas se você ainda não está pronto, não adianta, cara, você se adornar, você se arrumar, ficar todo bonitinho, não adianta se a semente que está dentro de você não está pronta para frutificar. Vocês estão entendendo? Vamos falar sobre umas pessoas aqui então, para que você entenda mais sobre a história, sobre o que eu estou pregando nessa noite. Vamos falar de José do Egito. José, ele tinha um sonho, ele teve um sonho. E Deus revelou para ele quais eram as sementes que dentro dele. Que ele ia governar e que ele ia liderar uma nação, toda uma geração. E eu falei para vocês que entre a semente e gerado um fruto não tem um processo. Não tem um processo dessa semente para ela ser gerada um novo fruto, não tem um processo. Para que você entenda melhor, nossa, agora eu vou fazer uma bagunça aqui. Para que você entenda melhor qual é esse processo, José, que tinha uma semente dentro dele. José foi esmagado, José foi atingido, José virou escravo, José foi tornado cativo, mas a promessa não foi roubada de dentro dele. Sabe qual que é a fúria do inferno? É que ele pode bater em você, ele pode esmagar você, ele pode acabar com você, mas ele nunca vai tirar aquilo que Deus colocou na tua vida. Aleluia. Davi não enfrentou um processo. Davi foi ungido rei. A partir do momento que ele sabia a semente que ele tinha dentro dele, ele começou a enfrentar gigantes, ele começou a enfrentar perseguição, ele enfrentou um deserto, ele enfrentou guerras, mas a promessa não saiu dele. Você vai enfrentar, eu não vou tirar você desse deserto, desse enfrentamento, desses desafios. Você me desculpe, você vai enfrentar. Por quê? Porque você tem que amadurecer. Jesus Cristo foi humilhado, açoitado, humilhado, aprisionado, crucificado, e ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz. Ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia fala que as suas sementes ecoam até hoje. E as suas sementes são palavras de vida eterna. Aleluia. Cara, sabe por que eu e você passamos por isso? Você sabe por que eu e você somos desse jeito? Massacrado todo dia? Porque eu duvido que alguém aqui ia ia fazer desse jeito sozinho. Eu duvido que alguém ia se abrir dessa maneira.
Eu duvido, cara. Eu duvido que alguém ia se despir dessa maneira para que as sementes que estão dentro de você comecem a florescer. Mas a gente precisa passar por tudo isso. Precisa ser massacrado. Precisa ser, cara, dilacerado. Para que um momento a gente se abra e essas sementes comecem a sair de dentro de nós. Você tem que deixar esse processo acontecer. Não adianta você fugir, a semente não vai sair dentro de você. Não adianta você correr, que a semente não vai sair dentro de você. Quero que você entenda que as crises não te deformam. Não deformam você, elas estão revelando você. Crises não deformam o caráter, elas revelam o caráter. Crises não abalam a nossa fé, elas revelam a nossa fé. Poxa, Alex, e agora? Pois é, se você passou por uma crise, você se abalou, porque abalou minha fé. Não, ela só revelou a fé que você já tinha. Entenda que tudo isso que você passa é para que você deixe a semente sair de dentro de você. Você tem que deixar essa semente sair de dentro de você. E quando isso sair, gente, cara, você vai ver. É incrível, é maravilhoso o que Deus começa a fazer na tua vida. Deixa eu te perguntar, você deixaria o seu filho sair com alguém? O seu filho, você, né? Não estou falando com os pais aqui. Você entraria num carro com alguém que não tem habilitação? Para essa pessoa dirigir para você? Você entraria no barco que o piloto não tem arrais, não tem uma habilitação para pilotar um barco? Você daria uma empresa na mão de uma pessoa que não tem experiência de administração? Por que você acha que você passa por isso? Como eu e você, agora eu quero ligar a série passada, como eu e você seremos heróis da fé, heróis da nossa história, heróis da fé da nossa própria história, se a gente não foi forjado em meio a crises? Nós temos que deixar as circunstâncias nos forjar. Nós temos que deixar tudo isso forjar. E eu sei que a partir disso, nós começaremos a frutificar. Eu creio nisso. A Bíblia fala muitas vezes sobre o fruto da videira, sobre o óleo, que é o fruto da videira. E eu quero que você entenda, sabe como é que você faz para extrair o fruto da vide? Você sabe como é que faz para você extrair o óleo da oliveira? Ele precisa ser massacrado, cara. Pisado. Ele precisa passar por uma prensa, ele precisa ser surrado para ser extraído o melhor. Porque Deus não quer você pela metade, Deus não quer você de qualquer jeito. Deus pode me usar, eu sei tocar um pouquinho. Deus pode me usar, eu sei dançar um pouquinho. Deus pode me usar, eu conheço meia dúzia de versículos. Deus pode me usar porque eu sou assim. Não. Você vai passar por um processo. E quando você estiver pronto, aí sim, Ele vai manifestar você. Quantos creem dessa forma? Quantos entenderam que o segredo está dentro de você? Quantos entenderam que você é vencedor e você tem que deixar Jesus agir na tua vida? Amém? Eu creio que eu estou diante de uma geração que se levanta e que vai deixar Deus frutificar, que vai deixar Deus amadurecer, que vai deixar as circunstâncias acontecerem, porque sabe que tudo tem um propósito e você tem um propósito de Deus aqui na terra. E eu creio que você vai cumprir esse propósito aqui. Amém? Eu convido você a se colocar de pé neste momento. Convido o Ministério de Louvor de estar aqui. Aleluia. Se você não sabe qual é o seu propósito nessa noite, nós vamos orar, nós vamos clamar e nós vamos pedir ao Senhor para que revele o propósito que está dentro de você. Porque eu creio, a palavra diz que já está dentro de você. Ele já depositou algo especial em você, Ele já fez algo em você. E nesta noite, você vai ver o que Ele tem para a tua vida. Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Aleluia. Para onde eu irei? Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui com a nova geração, Pai. A nova geração que está se erguendo nesta noite. Senhor Jesus, pode ser que ela seja a última, Pai. Desde 1948 nós esperamos que essa geração seja a última. Quando a nação do Senhor se tornou independente, a Tua palavra diz que não passaria uma geração. E nós estamos aqui, Deus, e nós cremos que nós seremos essa última geração. E a Tua palavra diz que nos últimos dias Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. E eu creio que essa geração está se levantando, está
está se reencontrando, está vendo que o Senhor já depositou na vida deles, está entendendo que eles não vieram por acaso, eles não estão aqui por obra do descuido, eles estão aqui, Pai, apenas para viver, comprar uma moto, comprar um carro, uma casa e morrer. Eles estão aqui para cumprir o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por todos aqui. Coloque a mão na altura do seu coração agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos corações aflitos. Eu oro por aqueles, Pai, que se perguntam todos os dias: o que eu estou fazendo aqui? Eu oro por aqueles, Pai, que todos os dias se perguntam qual é o meu objetivo aqui nessa terra. Em nome de Jesus, a cada coração aflito, o Senhor vai tocando neste momento. Em nome de Jesus, a cada coração aflito, Pai, faz a tua obra. Santo Espírito vai abraçando, vai trazendo conforto, vai trazendo a revelação e vai mostrando para esses jovens o que o Senhor quer para a vida deles. Em nome